Em 1926, nasceu Michel Foucault, um filósofo francês que exerceu grande influência sobre os intelectuais contemporâneos e ficou conhecido por suas posições contrárias ao sistema prisional tradicional. E nascido em uma família tradicional de médicos, Michel Foucault frustrou as expectativas de seu pai, um cirurgião e professor de anatomia, ao interessar-se por história e filosofia. Apoiado pela sua mãe, se mudou para Paris, na França, em 1945. Em 1946, conseguiu entrar na École Normale. Seu temperamento fechado o fez uma pessoa solitária, agressiva e irônica. Em 1948, após uma tentativa de suicídio, iniciou um tratamento psiquiátrico. E, em contato com a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, leu Platão, Hegel, Marx e outros. Aprofundou-se mais em Kant, embora criticasse a noção do sujeito enquanto mediador e referência de todas as coisas, já que para ele o homem é produto das práticas discursivas. 2 anos depois, Foucault se licenciou em filosofia na Sorbonne e no ano seguinte formou-se em psicologia. E em 1950 entrou para o Partido Comunista Francês, mas afastou-se devido a divergências doutrinárias. No ano de 1952, obteve o diploma de Psicologia Patológica. No mesmo ano, tornou-se assistente na Universidade de Lille. Foucault lecionou Psicologia e Filosofia em diversas universidades, como na Alemanha, na Suécia, na Tunísia, nos Estados Unidos e entre outros países. Escreveu para diversos jornais e trabalhou durante muito tempo como psicólogo em hospitais psiquiátricos e prisões. Viajou o mundo fazendo conferências. Em 1955, mudou-se para a Suécia, onde conheceu Dumézio. Este contato foi importantíssimo para a evolução do pensamento de Foucault. Conviveu com intelectuais importantes como Jean Genet, Henriet, entre outros intelectuais. E suas principais obras foram A História da Loucura. Utilizando-se do método arqueológico, o filósofo buscou a compreensão de como se chegou a tratar e a entender a loucura como fizeram os psiquiátricos e manicômios até o século XX. O livro levantou um debate há muito tempo necessário sobre a crueldade dos manicômios e a necessidade de entendimento mais profundo das desordens psiquiátricas, como muitas vezes desordens sociais. E publicou As Palavras e as Coisas. Foucault entende que o que dizemos ser o homem surgiu recentemente no âmbito do saber. Nesse livro, ele analisa o modo como as ciências, sobretudo as humanidades, constituem-se e modificam-se, tornando-se outras ciências ou outros modos de pensar, entre os séculos XVI e XVIII, partindo inicialmente da linguagem. Publicou também A Arqueologia do Saber, livro que trata de uma resposta às críticas do livro anterior e explica de maneira mais detalhada o chamado método arqueológico de entendimento das ciências humanas. Viajar e Punir foi o livro sobre a história das instituições disciplinares, da punição, do poder disciplinar do corpo e das cadeias como formas de aplicação da disciplina por excelência. É nessa obra que o filósofo apresenta o pan-óptico proposto por Bentham no século XVIII, relacionando a vigilância constante de nossa sociedade, e faz uma comparação entre a cadeia e as demais instituições disciplinares, como a escola, a fábrica e o hospital. E,
A História da Sexualidade. A série de livros, quando anunciada, prometia um total de 6 publicações. No entanto, a interrupção da coletânea ocorreu quando ela estava pela metade, em decorrência da morte precoce de Foucault. Os volumes dessa obra atestam a mudança de foco do filósofo, de um método genealógico no entendimento das formas de poder a um pensamento voltado para entender as questões biopolíticas relacionadas ao corpo e da relação das pessoas com as subjetividades mediante a questão corpórea. Mas foi com História da Loucura, sua tese de doutorado na Sorbonne, que ele se firmou como filósofo, embora preferisse ser chamado de arqueólogo, dedicado à reconstituição do que mais profundo existe numa cultura, arqueólogo do silêncio imposto ao louco, da visão médica, das ciências humanas, do saber em geral. Esteve no Brasil em 1965 para conferências. Em 1971, ele assumiu a cadeira de Dean Hippolyte na disciplina História dos Sistemas de Pensamento. A aula inaugural foi a Ordem do Discurso. A obra Vigiar e Punir é um amplo estudo sobre a disciplina na sociedade moderna. Para ele, uma técnica de produção de corpos dóceis. Foucault analisou os processos disciplinares empregados nas prisões, considerando-os exemplos da imposição às pessoas e padrões normais de conduta estabelecida pelas ciências sociais. A partir desse trabalho, explicou-se a noção de que as formas de pensamento são também relações de poder, que implicam em coerção e imposição. Deixou inacabado seu mais ambicioso projeto, História da Sexualidade, que pretendia mostrar como a sociedade ocidental faz do sexo um instrumento de poder, não por meio de repressão, mas de expressão. O primeiro dos 6 volumes anunciados foi publicado em 1976, sob o título A Vontade de Saber. Em 1984, pouco antes de morrer, publicou outros 2 volumes, O Uso dos Prazeres, que analisa a sexualidade na Grécia Antiga, e O Cuidado de Si, que trata da Roma Antiga. Foucault teve vários contatos com diversos movimentos políticos. Engajou-se nas disputas políticas nas guerras do Irã, da Turquia. O Japão também é um local de discussão para Foucault. Várias vezes esteve no Brasil, onde realizou conferências e firmou amizades. Foi no Brasil que pronunciou as importantes conferências sobre a vontade e as formas jurídicas. Segundo Foucault, a sociedade faz uso abusivo do poder através das instituições, escolas e prisões, por exemplo. A era moderna é definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação que tem como objetivo domesticar o comportamento humano. Quanto à educação, Foucault chama a escola uma das instituições de sequestro. Segundo ele, a escola tira os alunos do seu meio para os enclausurar, e nessa clausura, domesticá-los da forma como a sociedade quer. Os Estados Unidos atraíram Foucault em função do apoio à liberdade intelectual e em função de São Francisco, cidade onde Foucault pôde vivenciar algumas experiências marcantes em sua vida pessoal, no que diz respeito à sua homossexualidade. Em 25 de junho de 1984, em função de complicadores provocados pela AIDS, Foucault morreu aos 57 anos, em plena produção intelectual.